Olá, tudo bem? É, Bom, algumas pessoas ao decorrer da semana vieram me pedir ajuda em física. Então eu pensei em fazer algo que ajudasse várias pessoas ao mesmo tempo. Então eu pensei, eu podia fazer um resumo de física e dar uma explicada resumida, assim, uma revisão e mandar para todo mundo. Então aqui estamos. Eu fiz isso aqui e com a intenção de ajudar todo mundo que estiver precisando, desculpa. É, eu vou tentar mandar esse vídeo o mais rápido possível para que vocês possam estudar. Então vai ser um resumo de física, tá? Da matéria toda que vai cair nessa prova, menos que a professora cobre alguma outra coisa, né? Exterior a isso. Mas eu creio que vai ser isso mesmo que eu vou tentar explicar aqui. Eu pensei em fazer um videozão grande, um só, de explicando tudo, mas eu creio que tanto pela limitação do tempo do programa e do vídeo, eu acho que seria melhor eu explicar em um ou dois vídeos forças e depois energias. Bom, eu vou fazer algumas considerações iniciais aqui, algumas importantes. Tá, começando por que eu tô de óculos escuro. Bom, por dois motivos. Primeiro que eu vi que eu fico extremamente bizonho sem óculos na câmera. Talvez minha câmera seja ruim. Então fica estranho pra caramba, então eu resolvi pôr o óculos aqui para não atrapalhar. E outra porque eu não quero ficar me expondo muito, tá? Então eu vou tentar nem falar meu nome. É, Porque se esse vídeo vier para algum professor, eu não sei qual vai ser a reação deles, então pode ser boa ou pode ser ruim, né? Então, claro que nenhum professor é burro, obviamente, eles vão me reconhecer, mas para evitar, né, que eu saia prejudicado de algum modo. Então eu vou tentar manter o meu anonimato aqui na medida do possível. Vou pedir também para quem estiver assistindo que evitem vazar esse vídeo, tá? É, Se acabar saindo do controle, tudo bem, mas tentem evitar e passem para as pessoas que saibam que vão precisar mesmo. E bom, é isso. É, Outra coisa é que eu não sou professor, eu não sou graduado em física, eu nem mesmo terminei a minha própria faculdade de engenharia da computação, então eu não tenho muito peso para falar do que eu vou falar aqui. É só um vídeo para ajudar meus amigos mesmo. Então, tipo, eu não tenho nenhum conhecimento muito forte na matéria que eu vou tentar resumir aqui. Então, se tiver alguma dúvida, pode perguntar para mim, eu vou tentar, mas sempre pergunto para os professores. Os professores sempre vão saber responder melhor isso do que eu. Então, procure os professores. E outra consideração que eu gostaria de fazer é que, como alguns sabem, eu tenho um pequeno déficit de comunicação. Então, se eu tiver alguns maneirismos ou gaguejar um pouco, travar, eu peço perdão desde já. Eu quero tentar explicar da forma mais clara que eu conseguir, mas essas pequenas falhas podem acontecer, peço perdão desde já. Bom, vamos começar por forças nesse vídeo, né? Então a parte um dessa revisão será de forças. Bom, eu acho que é importante a gente pontuar o que é força e alguns tipos de força também. Bom, será que a força da física é igual à força que é descrita nos filmes do Star Wars? Não. Quer dizer, eu acho interessante que dá para traçar alguns paralelos, né? Mas objetivamente não é a mesma coisa. Bom, vamos ver algumas definições de força.
Bom, segundo Halliday, que é um escritor de um livro de física geral que eu estudei um pouco, ele traz a seguinte definição. Introduzimos o conceito de força F que definimos por meio da aceleração A adquirida por um determinado corpo padrão. Bom, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a aceleração que um objeto de massa m sofre é representado pela força F. Ou seja, sempre que um corpo, né, um objeto com massa, adquire certa ação, nesse caso aceleração, ele tem a sua representação pela força. E a unidade de medida do Sistema Internacional de Força é Newton, que foi o Isaac Newton, né? Que foi quem descobriu não, mas estudou mais a fundo as forças, né? Ela é uma grandeza vetorial, sendo assim ela tem sentido, direção e módulo, ou intensidade. E ela pode ser de contato ou à distância, ou seja, os corpos podem receber essa força tanto com contato direto quanto à distância, como eu posso mostrar mais adiante. Bom, eu pontuei aqui alguns tipos de força que são importantes, né? Como por exemplo a força gravitacional, vai ser bem importante no alguns cálculos. Gerado pela Terra, não necessariamente pela Terra apenas, qualquer corpo com massa, se não me engano a memória, gera um campo gravitacional, só que o da Terra é absurdamente maior, e por sua vez também está submetido a um corpo também com massa absurdamente maior, que é o Sol, por isso que ele está em movimento de translação, se não me engano, esse é o termo. Então, essa força gravitacional que vai ser usada nos cálculos, ela afeta todos os corpos que estão no corpo, no campo gravitacional desse corpo, no caso da Terra, e tem um sentido para baixo, segundo o plano cartesiano. Temos a força elástica, não sei se nós vamos usar muito, mas é interessante pontuar. Temos a força de tensão, importante também, que ela tem a orientação da corda, ou o que ela faz o corpo ser puxado, pode ser uma corda, um arame, depende do exercício, sempre tem a mesma orientação da corda. Ou seja, se a corda estiver puxando a 0 graus, ela vai ter orientação de 0 graus, 90 graus vai ter orientação de 90 graus, 180 graus, enfim, um certo ângulo, sei lá, 45 graus, será 45 graus, e por aí vai, tem a mesma orientação. Bom, a força normal ela é gerada pelo contato com uma superfície, então sempre que tiver um contato tanto horizontal como vertical, vai ter uma força normal, como esse copo aqui, inclusive, bebam água, está aqui na minha escrivaninha fazendo força normal porque ele está sobre a escrivaninha, então ele tem uma força normal. Que tem sentido positivo, se não me engano. Isso. E tem a força de atrito, que eu não vou pontuar muito agora, porque a gente vai ver ela com mais calma posteriormente. Bom, aqui eu coloquei algumas imagens de algumas forças, de algumas representações de desenho de força, né? Então temos essa moça passando de esqui, acho que é esqui, não sei muito bem o nome desse esporte, que tem a força de atrito, que é contra o movimento, depois a gente vai ver melhor isso. Força gravitacional, que ela puxa o cara caindo de paraquedas. Esse, por exemplo, é uma força que não precisa de contato necessariamente, tá? Então, se um corpo estiver no ar, por exemplo, ele também está sofrendo força gravitacional, como a gente viu lá em alguns slides anteriores, que a força às vezes pode ser de contato ou sem contato. Temos força aplicada, força de arraste, força de impulso, tração-tensão, que é da corda, força magnética, outra que não precisa de contato necessariamente para acontecer, e a força elástica também, que aparentemente aqueles bichinhos que você abre a caixa e ele pula porque a corda está comprimida
A corda não, desculpa, a molinha está comprimida. Bom, esse foi o primeiro tópico. O segundo tópico a gente pode tratar de força resultante. O que é força resultante? A força resultante, ela aparece quando houver situações que apresentarem várias forças com vetores diferentes, será necessário descobrir o valor da força resultante entre eles. Ou seja, num exercício que tiver vários vetores no plano cartesiano, né? Quando tiver vários vetores, a gente vai precisar achar a força resultante para fazer o exercício, certo? Então isso é importante. Bom, vamos ver um exercício que pode ilustrar isso bem. É um exercício bem parecido com o que a professora até passou na aula. Vários desses exercícios eu também peguei da própria professora, da apostila, com a resolução feita. E são exercícios bem simples, tá? Só para ilustrar bem o que a gente está falando. Existem mais complexos depois se vocês quiserem estudar melhor. Bom, vamos lá. 3 lutadores profissionais estão lutando pelo mesmo cinturão de campeão. Olhando de cima, eles aplicam 3 forças horizontais sobre o cinturão, conforme indicado na figura abaixo. Os módulos das 3 forças são F1, que é igual a 250 newtons, F2, que é igual a 50 newtons, e F3, que é igual a 120 newtons, que é a unidade de medida. Ache os componentes x e y da força resultante. Determine o módulo e a direção e o sentido da força resultante. Bom, para começar esse exercício, primeira coisa, vamos identificar as forças que existem no plano, de cada força no caso. Bom, F1 primeiramente. F1 nós temos que F1 de x é menos 250 porque menos 250. Bom, ele está no eixo x, está alinhado ao eixo x, claro. Porém, ele está depois do ponto zero, então é negativo. F1 em y, como vocês podem ver na figura, não existe, porque o F1 está completamente alinhado com o x, então não tem nenhuma força em y, então é 0 newtons. F3 ocorre uma coisa quase semelhante, porém aqui o F3 em x não existe, porque o F3 está completamente alinhado ao eixo y, porém negativo. Então F3 de y é menos 120 newtons e F3 de x é 0 newtons. Bom, o que é interessante aqui nesse exercício é o F2, que é o que a gente deve decompor as forças para achar as componentes. Se aqui ele está na diagonal, então ele contempla tanto o x quanto o y. Então a gente deve decompor esse vetor força para achar os componentes x e y. Como a gente faz isso? Com relações trigonométricas. Então aqui a gente tem um ângulo, aqui seria a nossa hipotenusa, essa força que é dada por 50 newtons, ou seja, 50. E aqui vamos ver o caso aqui. Bom, a fórmula, se não me engano, de seno é seno igual a cateto oposto sobre hipotenusa e cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. Bom, aqui o ângulo é 60 e aqui vai ser em y é o nosso cateto oposto e aqui em x é o nosso cateto adjacente. Então em x a gente vai usar o cosseno de 60 vezes a hipotenusa e em f2y a gente vai pegar o 50 e vai multiplicar pelo seno de 60. Esses dois cálculos aqui vão resultar em F2x como 25 newtons e o F2y em 43,3 newtons. Lembrando que ambos estão nos eixos positivos de x, tanto x quanto y. O próximo passo do exercício é a gente encontrar as componentes, a somatória de todas as nossas forças, tanto em x quanto em y. Então é somatório de f de x com somatório de f de y. Bom, fazendo esse somatório, nós temos que f de x
todas as forças de x, então menos 250 mais 0 mais 25 é igual a menos 225 newtons. E Fy é 0 menos 120 mais 45,3, que dá menos 76,7. Para a gente achar a força resultante, a gente tem que fazer tipo o teorema de Pitágoras, considerando aqui que esse aqui são dois catetos, né? E aqui é a hipotenusa. Então, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, aqui teria um 2 elevado, né? Já passou como raiz. Então, menos 225 elevado a 2 mais menos 76,7 elevado a 2 dá 50.625 mais 500, não, 5.882,89. É somatória da 56.507,89. A raiz quadrada disso é 237,7 newtons. Bom, achamos a força resultante. Também a gente pode pegar o ângulo que essa força vai ter. Como a gente vai descobrir isso? Com essa fórmula aqui, que é tangente do ângulo igual a componente y sobre a componente x. Tangente do ângulo vai ser menos 76,7 sobre menos 225 newtons, né? Newtons, isso. Vai dar essa divisão vai dar 0,34. Daí tangente vira tangente a menos 1, de 0,34. E o ângulo é de 18,7 graus. Bom, eu quis averiguar isso, ver se estava certo os resultados. Então eu abri o nosso saudoso AutoCAD e encontrei que, bom, tá certo. Então nós temos aqui a nossa componente de x, né? Que é menos 225, tá aqui. Aqui é o ponto zero, aqui seria positivo para horizontal, positivo para vertical. Então aqui menos 76,7, menos 225. Eu coloquei o ângulo aqui, não deu para representar ele, mas está aqui. E está aqui a força resultante. Se vocês conseguirem traçar, vai dar bem dos pontos aqui, certinho. Então, correto. Bom, vamos para o tópico 3. Primeira lei de Newton. Bom, a primeira lei de Newton faz parte das três grandes leis de Newton que foram postuladas pelo matemático Isaac Newton para a mecânica clássica, né? Ele é considerado o pai da mecânica clássica, que contribuiu muito para a física, né? Então nós temos vários tipos de mecânica na física, né? Leis de mecânica. Desculpa algum professor se eu estiver falando algumas coisas erradas aqui, tá? Mas tem mecânica clássica, eu acho que tem mecânica quântica também. Deve ter mecânica, alguma outra mecânica. Os que eu tenho certeza é mecânica clássica e mecânica quântica. Que não é bem o nosso assunto, mas depois eu posso... Enfim, desculpa por devagar um pouco. Bom, enuncia-se no livro que o Newton escreveu sobre isso que qualquer corpo permanece em seu estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme, a menos que seja obrigado a modificar tal estado por forças aplicadas a ele. Bom, o que isso significa? Significa que qualquer corpo ele vai continuar no seu estado natural, que aqui pode ser considerado repouso ou MRU, a menos que uma força seja aplicada sobre ele. Isso a gente pode ver melhor na segunda lei de Newton mais para frente, mas significa que quando não existir uma força aplicada, uma aceleração aplicada ao corpo, ele permanece em repouso, com MRU. Desculpa. Isso pode ser considerado a lei da inércia. A inércia, a palavra inércia, significa a resistência dos corpos à modificação do seu estado de movimento natural. Então, é a resistência que o corpo apresenta para continuar o movimento.
Bom, nesse caso aqui, não é geral, mas para a primeira lei de Newton, quer dizer, talvez seja para geral, essa também é uma coisa que eu não averiguei, então professores de física aí, por favor, não me matem. O MRU, nesse caso aqui, aparentemente, não sei, talvez seja em outros, é igual ao repouso, tá? Isso significa o quê? Que aqui o repouso é tipo, os corpos não se movem com aceleração. MRU, só lembrando que é velocidade no caso, né? Movimento retilíneo uniforme. Então, se não tiver aceleração, ele pode tanto continuar em MRU quanto em repouso. E aqui, nesse caso, seriam ambos estados naturais dos corpos. Aqui temos aquela clássica cena, né, que provavelmente alguns já viram em alguns livros, que é a velha história do cinto de segurança, que eu achei muito bom para ilustrar. Aqui tem a família viajando, ela para, bate no poste e todos voam, né? Por que isso acontece? Bom, o carro está em uma certa aceleração e as pessoas lá também estão na aceleração devido a estarem no carro. Quando o carro bate e a aceleração para, os corpos continuam em aceleração. Então, quando o carro vai para a inércia, né, para a primeira lei de Newton, as pessoas continuam em aceleração. Então, é como se continuassem indo para frente, né, por mais que o carro tenha batido. E é por isso que eles causam acidentes. Então, usem cinto. É por isso que ele existe. Segundo a lei de Newton, vamos lá. Eu acho que eu vou ter que cortar o vídeo, mas eu corto na terceira para não ficar um assunto meio cortado. Bom, segundo a lei de Newton. Segundo a lei de Newton pode ser expressa objetivamente pela fórmula, né? Que força é igual massa vezes aceleração. A gente viu isso bem no comecinho, sendo m a massa e a aceleração no cálculo, né? Bom, isso aqui a gente pode ver algumas coisas dessa forma, ao analisarmos ela minuciosamente. Bom, a mesma força gera acelerações diferentes em diferentes corpos. O que isso quer dizer? Vamos supor um peteleco, né? Peteleco que você pode dar é uma força que você aplica em alguma coisa. Bom, vamos supor que você está jogando bolinha de gude. Você dá um peteleco numa bolinha de gude. Se a superfície não tiver muito atrito, ela pode seguir aí por metros, né? Não sei, eu acho que eu nunca joguei bolinha de gude. Mas enfim, ela pode seguir por dezenas de metros, né? Agora, se a gente der o mesmo peteleco num elefante? Bom, a mesma força que você daria numa bolinha de gude dá num elefante. Bom, não vai acontecer muita coisa. E dependendo do humor do elefante, você pode levar uma patada, né? Então, não façam isso. Por quê? Bom, massas diferentes. Uma bolinha de gude tem gramas de massa. Um elefante tem toneladas de massa. Então, essa mesma força para massas diferentes geram acelerações diferentes. A bolinha pode seguir por metros e o elefante não vai sair do lugar. Isso é uma coisa legal de se saber. Também pode ser dito que a soma das forças resultantes é igual a massa vezes a aceleração. Ou seja, esse F aqui pode ser um F dado, sabe? Ou pode ser, num exercício, a soma de todas as massas resultantes. Então, isso pode ser importante se atentar para alguns exercícios. Se A for igual a zero na fórmula, F é igual a zero. Isso prova a primeira lei de Newton, como eu disse. Ou seja, se não tiver nenhuma aceleração sobre o corpo, ou seja, se ele estiver em repouso ou MRUV, ele não tem força. Então, ele não tem força aplicada sobre ele. Então, ele continua na inércia. Entenderam? Se entenderam... Bom, eu acho que deu para entender, né? Mas enfim. Bom, isso prova a primeira lei de Newton.
Vamos fazer um exercício aqui bem fácil, tá? Um trabalhador aplica, só lembrando que os exercícios são fáceis só para ilustrar, tá? E porque eu também não tenho capacidade de fazer exercícios muito complexos e passar uma resposta muito assertiva para vocês. Então eu optei por exercícios mais fáceis aqui para poder ilustrar bem. O trabalhador aplica uma força horizontal constante de 20 newtons sobre uma caixa de massa de 40 kg que está em repouso sobre uma superfície horizontal com atrito desprezível. Qual será a ação do corpo? Bom, fácil. Vamos identificar ao que o enunciado nos dá. O enunciado nos dá que é aplicada uma força horizontal constante de 20 newtons e a caixa que tem 40 newtons. Utilizando a fórmula, nós colocamos 20 newtons aqui, 40 newtons aqui, vai ficar 20 newtons, 40 vem para cá dividindo, vai ficar meio metro por segundo, certo? Ao quadrado, desculpa, meio metro por segundo ao quadrado, que é a aceleração. E acho que o último tópico dessa parte da aula é a terceira lei de Newton, senão vai ficar muito grande. Terceira lei de Newton. A terceira lei de Newton é a clássica ação e reação. Então, também no livro que o Newton escreveu, ele enunciou: a cada corpo sempre se opõe uma reação igual, ou seja, as ações mútuas de dois corpos, um sobre o outro, são sempre iguais e dirigidas para as partes contrárias. Em outras palavras, quando um corpo exerce alguma força sobre outro ou outros, esse último irá exercer a mesma força, porém com sentido contrário vetorialmente falando. Então temos aí uma imagem de um canhão. Certamente vocês já devem, ou talvez não, visto canhão lançando uma bola, eu acho que não viram na vida real, mas enfim, que ele dá um pequeno tranco para trás. Eu acho que isso, se não me engano, acontece com armas de fogo também, né? Ele dá um pequeno tranco para trás. Por quê? Porque o lançamento da bola causa uma reação no canhão, fazendo ele ir para trás. Ou seja, a força de lançamento da bola para um sentido gera uma força de sentido contrário. Então, a força de A em relação... Peraí. Porque a força eu acho que da bolinha, né? Da bala do canhão é igual a menos a força que é aplicada no canhão, vetorialmente falando. Aqui temos um resumo bem fácil, né? Por exemplo, vamos pegar o nosso copo novamente. Ele está em uma superfície e tem a força peso aplicada sobre ele. Ele está sofrendo a força peso e, consequentemente, ele também está sofrendo a força normal porque ele está numa superfície. Logo, temos uma reação e reação. Por quê? Porque a força normal, vetorialmente falando, ela é igual a menos P. Tá? Então, menos... Se a gente fosse colocar num plano cartesiano, N estaria para cima, fazendo a força para cima do copo, e o P estaria puxando para baixo, então ele é menos P. Bom, aqui um exercício, que esse aqui é uma foto do meu caderno, que a professora disse que é bom, que ela falou que é bom para pôr na prova, então eu acho que esse tipo de frase dá pra gente considerar, eu acho, né? Então, bom, vamos analisar aqui. O exercício, se não me engano, falava qual desses são ou qual é o par de ação e reação. Nós temos aqui uma caixa, uma mesa e a terra, né, no caso. Qual deles ou quais deles é par de ação e reação? Qual não é, no caso? Desculpa. Qual não é par? Qual não, ou quais são pares de ação e reação? Bom, o A. O A não é um par de ação e reação. Por quê? Porque ele não é um par, sabe? Ele analisa meio que apenas a caixinha, tá? Então, é a caixa sobre a força que a caixa recebe da mesa
e a força que a caixa recebe da Terra. Então, meio que aqui nessa situação, nós temos caixa, mesa e terra. 3 não é um par. Então, os outros dois são pares, o B e o C. Por quê? Porque aqui a gente analisa a força da caixa sobre a terra, não é? Acho que da terra sobre a caixa e aqui da caixa sobre a terra. Então, caixa-terra. 2. E aqui no C também é força da mesa sobre a caixa e aqui força da caixa sobre a mesa. Então, caixa, mesa. Um par também. Bom, galera, eu acho que vou parar por aqui nesse vídeo. E depois a gente resolve mais uns exercícios, depois a gente passa para a parte de energias. Continue aí.